Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Com Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir. Com Joyce Elisa, do canal do YouTube Despertar com Joyce Elisa. Com Jefferson Luiz Orlando, do canal do YouTube Sol do Everest. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, tudo bem? Depois de um tempão, estou de volta aqui. Muito feliz, emocionada de estar aqui de volta com vocês. Oi Jefferson, oi Érica, tudo bom? Joicinha, seja bem-vinda. Então, após esse tempão, né, que eu não gravei com o Jefferson e a Érica, estou voltando aqui novamente. Para quem não sabe, eu fiquei ausente porque eu estava no começo da gravidez e eu tinha muita disposição, muito enjoo, não conseguia falar direito, então não tinha como vir gravar. Fiquei acompanhando, né, as gravações quando eles postavam, mas morria de vontade de estar aqui de novo e de ter esse contato com o Jefferson e com a Érica. E também, né, de ter esse contato super gostoso com vocês, da gente compartilhar essas coisas que a gente vive, esses aprendizados. Então, a ideia que a gente teve para gravar o tema de hoje foi justamente sobre os ciclos, sobre as fases da nossa vida. Porque a gente sempre tem uma fase que a gente passa que sempre traz coisas novas e muitas vezes é desafiador, então a gente aprende mais coisas ainda. Mas no final de tudo, acho que é sempre bom, tanto para positivo quanto para negativo, né? Sempre a gente pode tirar alguma coisa de bom. Aí eu queria compartilhar um pouquinho desse tempo que eu fiquei totalmente em off, né? Eu parei com tudo que eu estava fazendo, com podcast, com os vídeos no canal, os atendimentos, palestras, tudo que eu estava fazendo, eu realmente tive que parar. Eu fui praticamente obrigada, digamos assim, né? Entre aspas, por conta desses sintomas da gravidez. Eu realmente não tinha como, não estava conseguindo. E no começo, para mim, foi muito complicado, porque é como se eu estivesse parando de repente de fazer algo que eu amava, né? Então, eu tive, assim, uma dificuldade em aceitar aquela pausa. Foi muito difícil nesse sentido. Então, várias coisas aconteciam dentro de mim. Eu me sentia culpada de não estar trabalhando, né, no que eu faço, me sentia frustrada por não estar conseguindo fazer o que eu tenho que fazer, né, que eu encaro esse trabalho que eu tenho, essa missão que eu tenho, como um compromisso, né, então eu me sentia muito frustrada de não estar conseguindo levar isso adiante. E aí veio até uma depressãozinha, né, porque fiquei muito para baixo, mas à medida que foi passando o tempo, eu meio que fui entendendo aquele momento. E o que me vinha assim, muito forte na intuição era de realmente parar, né? Que a gente tem momentos de pausa na nossa vida, por mais que o nosso racional sempre esteja ali, acusando, né? Falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O racional é sempre muito ativo, né? Teve esse momento que eu parei para escutar o coração, e foi aí que me veio uma paz, uma calma e o entendimento, que eu acho que é o mais importante. Então, assim, veio esse entendimento, a princípio, eu não sabia a fundo o porquê de tudo aquilo tá acontecendo, porquê daquela pausa total com tudo que eu fazia, afinal, é uma coisa muito boa, uma coisa que ajuda as pessoas, ajuda a mim, enfim. Não estava entendendo muito bem, mas assim, quando a intuição fala, a gente entende, né, mesmo sem saber o porquê racional, mas a gente entende com o coração. E aí aconteceram várias outras coisas, teve até um acontecimento assim bem forte, eu quase perdi o bebê, inédito aqui no podcast, né, tô falando pra vocês, não contei no canal ainda. Eu tive um descolamento de placenta, então teve mais esse acontecimento que foi muito forte, assim. Eu tive uma hemorragia muito pesada, eu achei que eu tinha perdido o bebê mesmo. Achei que foi um milagre, assim, ele ter sobrevivido. E tive que ficar de mais repouso ainda, quer dizer, eu já não estava fazendo nada. E então tive que ficar, até fiquei na minha mãe por um tempo, né, para ficar de repouso total. Então, assim, eu entendi que era o universo realmente me pondo ali para parar, né, parar mesmo.
Mas o que eu trouxe dessas experiências foi justamente de entender esses ciclos, mas através da intuição, mais do que nunca. A gente que trabalha com espiritualidade, a gente usa muito, né, essa parte intuitiva, e a gente aprende a desenvolver. E eu achei que eu dominava muito bem essa parte, né? Mas esses acontecimentos vieram para me mostrar mais a fundo ainda o que é confiar e ouvir a intuição. Principalmente quando eu tive esse descolamento de placenta, eu cheguei no hospital, na emergência, aquela coisa corrida, um desespero todo, e a médica falou, olha, eu tô sem o profissional de ultrassom agora, eu não consigo ver se o bebê tá bem, se não tá. Só amanhã de manhã. Então eu tive que passar a noite inteirinha né, com aquela pergunta, será que tá, será que não tá bem? Mas foi bom também porque foi um exercício durante a noite toda, eu não consegui dormir, óbvio, não tinha nem como, mas eu sentia dentro de mim que ele estava bem. Aí ficava aquela luta, né, entre intuição e racional, vinham cenas de novo, né, de tudo que aconteceu, mas a intuição me dizia, calma, tá tudo bem, ele está bem, né. Então foi assim, muito bonito por esse lado de sentir, né, que a intuição é a coisa mais verdadeira que existe e que a gente precisa confiar mesmo, apesar de tudo que está acontecendo ao redor, apesar da bagunça toda, apesar, né, das evidências ali que você vê dos acontecimentos, quando a intuição fala, é a coisa mais verdadeira do mundo, então a gente tem que aprender mesmo a confiar. E aí quando eu fiz o ultrassom na manhã seguinte, tava tudo bem, o bebê tava se mexendo bonitinho, o coraçãozinho batendo. Aí me deu uma felicidade muito grande, assim, sabe? Fiquei muito emocionada de saber que ele estava bem, óbvio, né? Depois de tudo aquilo. Mas também de sentir tão presente essa intuição e essa parte espiritual, né? Eu acho que isso é maravilhoso. A espiritualidade, ela é, assim, perfeita. E por mais que a gente passe por momentos difíceis, né? Que exigem muito da gente, a gente nunca tá sozinho. Os nossos mentores estão ali. A espiritualidade tem todo um plano maior, né, para aquilo. Então, quando a gente entra nessa frequência de entender, de acessar a intuição, as coisas ficam mais leves, a gente aprende muita coisa, a gente se engrandece com a experiência, né? Ao invés de sucumbir, né, de sofrer ainda mais. Então, era um pouquinho disso que eu queria passar para vocês. Nice. Eu achei maravilhoso quando você começou a falar a questão de confiar na sensação, né? Na sua intuição, na sua sabedoria. Porque se a gente traz para o racional, que é o que a gente está acostumado a fazer, né? Deixar a intuição de lado, infelizmente, a maior parte das pessoas deixa a intuição de lado, a sabedoria interna de lado, e vai só para o racional. E a experiência que você vivenciou mostra muito do que o que a gente racionaliza não tem a resposta realmente certa do que está acontecendo, porque, igual você falou, que sangrou muito, que foi praticamente um milagre, né? Ele ter sobrevivido, ter ficado bem, e você está sentindo que estava tudo bem. É incrível, assim, incrível o quanto a gente olhar para a nossa sabedoria interna, nossa sabedoria divina, porque ela vai contra a questão do racional. Eu paro para observar isso, às vezes eu vejo o quanto vai contra o racional. Eu até brinquei que o que você está falando agora, Joyce, de intuição, tudo, tá linkando com um story que eu fiz agora de manhã, que eu falei sobre seguir a intuição. Eu vi essas stories, Você até viu? curti lá, vi. É mesmo? Porque eu falei sobre seguir a intuição e falei que a minha intuição ultimamente tem me falado de trabalhar na frente do computador só 2 horas por dia. E o resto disso é fazer práticas. O resto disso, fazer meditação, fazer yoga, fazer tai chi, sabe? Me aprofundar cada vez mais dentro de mim. Trabalhar, continuar trabalhando, porque isso é um trabalho. Aí é que entra todo o nosso racional, né? Achar que essas coisas não são trabalho e que o trabalho que a gente tem que fazer, a obrigação que a gente tem que fazer, tá só relacionado à questão do externo, né? E aí tem sido um desafio muito grande, porque tem mais ou menos eu não sei se tem 1 semana ou 2, mais ou menos, que eu senti isso na intuição. Eu tava aqui na frente do computador trabalhando, e aí me veio muito forte, somente 2 horas aí.
Me veio muito forte essa frase. Puxou de orelha. E na hora eu fiquei assim, gente, como assim 2 horas? Para uma pessoa que há anos atrás ficava mais de 8 horas na frente do computador, 2 horas? Nossa, aí é aquele negócio, né? Que você senta, é bom que rende, porque aí ao invés de você ficar perdendo tempo, você vai fazer tudo que você tem que fazer, porque você só tem 2 horas. É verdade. Mas linkou muito com o que você tá falando de confiar, sabe? Porque o que eu observo que a resposta do que tem que vir do meu trabalho, das coisas que eu estou fazendo, não tá aqui no material. Tá muito mais no sutil. E é o que você tá falando, né, da questão do racional. Se a gente para observar racionalmente, as pessoas vão falar, ela tá doida, mas ela só vai trabalhar, entre aspas, né? No físico, 2 horas por dia, no físico entre aspas, né? Aqui no computador, assim, criar as coisas aqui só 2 horas por dia, isso é quase nada, né? Em vista do que a sociedade diz. Mas enfim, eu saí um pouquinho do seu assunto, mas é porque linkou muito quando você falou da intuição e de seguir a intuição, porque se a gente só racionalizar, a gente vai por um caminho muito mais duro, muito mais difícil. Nossa, muito, né? muito mais. Era o caminho que a gente seguia. Eu seguia, você seguia, Jefferson também seguiu esse caminho. É um caminho que é pesado de seguir, de continuar. E eu achei fantástico você ter falado da questão da intuição. É o que veio, né, para cada um. E você, Jefferson, conta pra gente. Então, acho que esse tema de hoje, bom, primeiro, antes de mais nada, Joicinha, que bom que você voltou. Nós somos nós somos aqui um trio, né, e a gente estava sentindo falta de você. Eu e a Eriquinha aqui eu e a Eriquinha aqui tentamos fazer o melhor, né, Eriquinha? Sim. Gente, eu amei. Eu acompanhei todos os vídeos que vocês gravaram, os podcasts. Amei todos os temas maravilhosos. Vocês foram ótimos. E todos os temas iguais a hoje. Na hora. Intuitivo. Na hora. Hoje foi também na hora, viu, pessoal? E a ideia do tema hoje foi da Joyce, levantou essa bola dos ciclos, né? Eu acho que esse é um tema simplesmente atemporal, e pode ser repetido quantas vezes que for, porque realmente é ciclos. Né? Então, ciclos, ou seja, quando você pensa em ciclos, você pensa aquele círculo, né? Ciclos, né? Você começa, vai fazendo, tal, aí volta uma situação, né? Aí vai vivendo, vai passando, você volta a outra situação. Parece que existe um mecanismo, que seja ele invisível, para que durante uma encarnação, uma jornada na Terra, mais uma jornada na Terra, você tenha que passar por ciclos, sendo eles coisas que você já aprendeu, para meio que ver se você realmente aprendeu, porque você acha que você aprendeu. A dona Joyce estava falando que era bambambam das intuições, que não sei o que lá. Eu achava que, uau, né? Vamos testar a Joyce agora, vamos ver. Vamos lá, Joyce, vamos lá. E é sempre assim, né? Então, assim, vem um desafio grande como esse, que com certeza foi um dos maiores desafios, se não o maior desafio que a Joyce passou nessa encarnação, nessa daqui de agora, até mesmo pelo fato que a gente sabia, né, só a gente sabia, né, Joyce, sobre essa quase perda do bebê, um momento crítico para o bebê e para a mãe também, né, porque os dois correm risco em determinados níveis, né, riscos na matéria, tá, porque a gente sabe que ninguém morre, né, ninguém consciência. Então, assim, ela testou uma série de coisas, assim, foram ciclos bem fortes nesses meses, né, Joicinha, que testaram ela, né, algumas coisas mostraram que ela não estava tão bem assim, outras coisas mostraram que ela estava bem, ou talvez até estivesse superando as suas próprias expectativas em relação a como teve que lidar com as situações. E eu acho que esse retorno da Joyce, ela contando
esses fatos que aconteceram com ela de forma muito pessoal, muito íntima, dividindo aqui com a gente do Somos Todos Mestres, e por isso que as pessoas comentam que se sentem parte desse trio, né, desses Somos Todos Mestres, porque a gente tem que trazer o máximo possível de naturalidade, sem querer colocar uma condição de super sábio, ou de super mestre, ou que não tem problemas, ou que supera tudo assim, fazendo assim. A gente mostra que é tudo um grande trabalho, um grande exercício. Todos nós aqui damos depoimentos das dificuldades que nós temos diante das coisas da vida, né? Eu acho que a espiritualidade, e nós como consciência imortal e espírito, nós sabemos que estar mais uma vez encarnado é o maior desafio de todos. Depois de desencarnar, você vai estar numa outra condição, mil maravilhas, pode estar passando por dificuldades ou não, mas você já está desencarnado, mas na matéria é um grande desafio. Então, esses ciclos, na minha opinião, eles vêm testando a gente, né? Mostrando para a gente as coisas que a gente ainda não está tão bom, e possibilitando que nós possamos resgatar características, qualidades que nós temos e que a gente ainda não está aplicando na vida. Então, essas coisas vêm, tiram a gente do controle. Por exemplo, essa gravidez da Joicinha, mesmo que ela já tinha uma ideia que isso ia vir, a gente até fez um trabalho com o tratamento, ela já tinha meio que uma confirmação também, né, Joicinha, que ia chegar o bebê, mas tudo isso é a teoria, mas na prática, aí o bicho pega, né, o negócio fica intenso, né. Então, aí traz para a gente esse exercício interessante que a gente olha para as nossas características internas e vê as qualidades que a gente nem imaginava que tinha esses, vou usar essa expressão, dons, né? E fica o que a Erika falou, fica aquela luta do racional de querer racionalizar, obviamente, né? Trazer aquele padrão que tem que ser daquele jeito, o jeito que você aprendeu, o jeito que falam, e que você tem que fazer assim, porque você trabalhava 8 horas no computador e tudo mais, agora vou trabalhar 2, né? Então, você meio que é uma luta. E, assim, ao longo dos anos, na minha experiência, na minha história, eu tenho essa luta até hoje, onde que a minha intuição aponta algumas coisas, mas o meu racional, o meu padrão de repetição me coloca numa condição de que não, faz daquele jeito, né? Eu até tenho uma característica meio que metódica, então gosto das coisas meio que no jeitinho, então eu tenho uma tendência, uma característica de controle, então eu preciso meio que me policiar, porque senão eu fico só no racional, apesar de ter a minha sensibilidade, minha mediunidade, trabalhar com a espiritualidade todo dia. Então, ou seja, todo dia é um ciclo, é um teste para que eu possa não perder o racional. O racional é importante, né? Você ter um mínimo de noção racional do que você está fazendo, você não perder a linha. Mas o mais importante é você não perder a sua conexão, a sua intuição. A sua intuição significa o quê? É um passo lá na frente do que você, consciência e espírito, está enxergando. Só que aí ele faz o download, entra nessa casca, usa os equipamentos aqui da matéria e a mente também nessa encarnação, e aí fica um desafio aí razoável para você entregar e deixar o processo. Entregar não é fácil. Eu estou buscando entregar há vários anos nessa encarnação e outras encarnações que eu já pude ter a possibilidade. Mas, obviamente, você tendo uma visão maior, você se exercita para isso. Então, o que eu queria, assim, da minha parte, meio que para fechar aqui, pelo menos da minha parte, é entender como um exercício e não como um botão que você liga e desliga. Então, para vocês que estão ouvindo e que vocês que acompanham o nosso podcast ou veem os nossos podcasts no YouTube,
Entendam, é exercício, gente, não é de um dia para o outro, vocês só vão viver de intuição e nunca mais vão racionalizar as coisas, ou só vão ficar de racional e nunca utilizar a intuição. Vocês precisam se engajar, vocês precisam se dedicar, vocês precisam estar atentas, né, atentas, para que não fique uma coisa automática. Então, por isso é o exercício de você estar atento aos ciclos, à entrega, juntar o racional com a intuição. Acho que é um conjunto de coisas e que precisa ser exercitado. Você falou muito bem, Jefferson, até porque nós somos humanos agora, né? Estamos inseridos nessa forma humana. E o racional faz parte da nossa forma humana, né? Da nossa característica humana mesmo. Então, é bem o que você falou, não é que a gente aprende a só viver de intuição. Não, porque a gente está no mundo físico também, né? O que a gente enxerga são fatos, é isso que o nosso racional analisa. Então, não tem como o racional não existir. Então, de uma forma ou de outra, isso sempre vai ter. Essa luta entre racional e intuição sempre vai ter. Mas aí é uma escolha nossa, através dos exercícios, né, que você fala. É isso mesmo. A gente vai vir o racional, mas aí a gente optar pela intuição e entender pela intuição. É muito difícil isso, porque quando vem o racional, como eu falei, são fatos, né? Então, tudo que está acontecendo, ele está pondo ali na nossa frente. E muitas vezes, a intuição, ela vai além dos fatos. São coisas até que a gente nem imagina, são razões muito maiores do que aquilo. Por isso que tem essa dificuldade da gente conseguir, muitas vezes, acreditar na nossa intuição, né? Que nem aconteceu comigo. O que eu vi ali, não tinha como sobreviver um bebê, né? Então, fiquei nessa luta constante entre não tá bem, e sim, não, tá bem, tô sentindo que tá bem, né? Mas foi interessante ver que a intuição estava falando muito forte também, né? E durante aquela noite no hospital, eu decidi confiar mais na minha intuição do que ficar só no racional, porque eu ia pirar, né? Eu ia ficar muito mal, eu ia ficar desesperada, mas é óbvio que tinha um auxílio espiritual ali que eu senti também, meu mentor, senti outras presenças ali que me ajudaram nesse sentido, e isso sempre tem, né, gente? É importante a gente ter isso consciente também, mas essa opção de ficar mais pro lado da intuição foi ótima, porque eu fiquei muito mais tranquila, fiquei mais calma, né, não me desgastei tanto. Então, mas é isso aí, é exercício mesmo, né, que nem o Jefferson falou, a gente cada vez mais entrando mais na intuição e sabendo segui-la, né? Eu penso que essa questão da intuição com o racional, essa luta entre os dois vai continuar existindo até o momento que a gente começar a abrir o nosso racional para as questões do sutil, para as questões do extrafísico. E isso já está acontecendo, a gente já está conseguindo ver questões do extrafísico, questões sensíveis, questões que há anos atrás, às vezes décadas atrás, as pessoas não conseguiam ver. Hoje em dia já está sendo possível ver, já está sendo possível, inclusive, racionalizar o sutil, racionalizar o extrafísico, através da física quântica, através de várias outras formas que já estão vindo para a gente, uma abertura maior. Eu acredito que o que começa a acontecer é que nossos neurônios começam a criar novas conexões neurais a ponto de não brigar mais com a intuição. Eu penso que a gente está evoluindo um pouquinho para isso. Sim. E uma coisa que eu acho que é interessante, exatamente disso que você falou, Eriquinha, assim, não é porque a gente não consegue ver fisicamente com os olhos da matéria, ou que a gente não consegue entender que não exista. E esse que é o lance. E eu acho que as pessoas que têm essa dificuldade de não conseguir ver, não conseguir entender, elas antes diriam que isso não existe e elas iam só para o racional. Mas agora elas estão dando uma chance para que isso possa ser entendível, né, compreensível pela ordem da intuição, mesmo que ela não consiga, entre aspas, entender, que ela, entre aspas, não consiga ver, mas ela começa a ir para o campo do sentir, então ela começa a entender pela intuição, né, pelo invisível. Sim. Então é isso aí, acho que é importante aprender
se abrir para o novo, e se abrir para o novo é se abrir para os novos ciclos, né, para os ciclos as voltas que a vida dá. E, para mim, essa conversa de hoje está sendo boa porque me lembra, reforça a necessidade que eu tenho de buscar sair um pouco do controle e entregar mais para as coisas, assim, sabe? Isso é fundamental para que eu possa progredir nessa encarnação. Então, esse trabalho do controle seria, assim, ao meu ver, muito claro, que é ilusão, né? Controle é totalmente ilusão. Nosso controle é um livre-arbítrio muito, muito restrito, coisas muito próximas da gente, o resto já não depende da gente, né? Então, a minha tarefa, uma das grandes tarefas nessa encarnação, me entregar, né? Deixar entregar o processo, fazer o que tem que fazer, e não ficar fixo no racional e no controle. Como nada acontece por acaso, e a gente não atrai ninguém por acaso, somos dois. Somos dois, Jefferson. Essa questão do controle também sempre teve muito forte, mas ultimamente eu acredito que a gente tem tirado algumas notinhas melhorzinhas no caderninho. Tem vindo mais estrelinhas pro caderninho. Entendo a pontuação. Tá bom, gente, a parte é isso aí, pra gente encerrar. Pra gente encerrar foi muito legal, porque você comentou da questão dos ciclos, e todo esse assunto de hoje vem linkar muito com os nossos últimos podcasts, que a gente estava falando sobre o fim, sobre aceitar o fim, sobre o desapego. E aí vem esse falando sobre as questões novas, né? Sobre os novos ciclos. É verdade. Muito bom. Gênia. Legal, gente. Então, é isso. Tá aqui, né, o nosso compartilhamento de hoje. Repetindo que eu tô muito feliz de estar voltando aqui com vocês. E muito obrigada a todos que estão aqui também. Eu recebi muita mensagem do pessoal, mensagens de força, de saudade. Gente, isso vocês não imaginam o quanto me ajudou nesse período de recesso que eu tive. Foi maravilhoso, viu? Agradeço a cada um de vocês e deixo um beijo no coração de cada um. Para quem quiser acessar os nossos podcasts, quiser deixar comentários, é o www.somostodosmestres.com, tá bom? A gente espera vocês por lá. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau. Beijo, pessoal. Muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui com a gente e até o próximo episódio. Tchau. E Joyce, muito, 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 muito bem-vinda. Obrigada. Isso aí, pessoal. Obrigado por vocês acompanharem todos os nossos programas. A gente se vê aqui no próximo podcast Somos Todos Mestres. Um grande abraço, um beijo para vocês e até mais.